Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, trazendo aqui os debates, conversando aí com o pessoal, né? Falando aí de diversas questões aí de extrema e suma importância e falando um pouco aqui também, né, com a Daniele Rabelo, né? Ou Rebelo, né? Li errado aqui. Para falar um pouco aí da CMP, né? A sua atuação, né, da CMP, o que é o movimento e falar um pouco aí, né, da atuação do movimento aqui na região do Vale do Paraíba, né, uma vez que, se eu não me engano, a Daniela é de São José, ou pelo menos é do Vale. Então, Daniela, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, todas as pessoas que nos acompanham. Meu nome é Daniele Rebelo e eu moro em Jacareí, Guilherme. Moro em Jacareí, aqui no Vale do Paraíba. Sou professora e atuo nos diversos movimentos populares aqui da região. Especificamente aqui em Jacareí, a gente participa da Frente de Lutas e também do Fórum da Condição Feminina, que depois a gente fala um pouco sobre isso. Certo. Daniele, primeiramente, o que é a CMP? Né? O que é o movimento? Como que o movimento atua? Sim. É muito importante a gente entender o que é a CMP, que é a Central de Movimentos Populares. A CMP, ela tem como objetivo articular os diversos movimentos populares pelo Brasil. Atualmente, a CMP está em 19 estados. E como que surgiu a CMP? É importante a gente entender. Lá no final dos anos 1970, as pessoas já descontentes com a questão da ditadura militar, falta de democracia no Brasil, começaram a se organizar em diversos movimentos, movimentos populares, movimentos sindicais, partidos políticos. E aí, estando esses grupos fortalecidos, eles começaram a se organizar. E aí foi quando surgiu a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, a CMP, que é a Central dos Movimentos Populares, e o PT, o Partido dos Trabalhadores, cada um para atuar em frentes diferentes. A CMP com essa tarefa, então, de atuar ajudando a organizar os movimentos populares. A origem da CMP, então, é de 1993, que ela surge, então, com este nome de Central de Movimentos Populares. E aí, pode falar, Guilherme. Certo. Certo. Você falou aí das iniciativas que a CMP, né, tem aí na região do Vale, né? Fala um pouco delas, né? Eu queria que você entrasse um pouco aí, nessas iniciativas. Sim. Então, no Vale do Paraíba, a CMP está se fortalecendo, se organizando, e atualmente eu estou coordenadora regional da Regional do Vale do Paraíba, da Central de Movimentos Populares. Nós tivemos o nosso congresso regional no primeiro semestre de 2023, como preparação, então, para a gente poder participar do Congresso Estadual e depois do Congresso Nacional da CMP, e nós, então, participamos de todas essas fases. Mas nós começamos a articular com a CMP aqui no Vale do Paraíba em torno de uns 12 anos atrás, quando a gente, então, começou a se mobilizar para participar dos conselhos municipais e das conferências municipais. E aí, a primeira atividade forte nossa aqui dentro do Vale do Paraíba foi a gente se articular
para participar das conferências das cidades. Então, a gente participou, em especial em Jacareí, São José dos Campos, e Caraguatatuba, participamos das conferências dentro do nosso município, depois fomos para o estadual e depois para a conferência da cidade nacional, então foi uma experiência muito boa. Atualmente, o que a gente faz dentro do Vale do Paraíba? Em Jacareí, conforme eu falei, onde que está a maior atuação nossa, porque a maioria das pessoas que estão na coordenação da CMP do Vale hoje são de Jacareí, e aí nós estamos atuando da seguinte maneira: nós organizamos, ajudamos e incentivamos as pessoas a participarem dos conselhos municipais. Então, nós temos pessoas, representantes da CMP, em diversos conselhos municipais, o Conselho de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e também nós apoiamos e orientamos bairros e associações de moradores que estão se organizando para pedir a regularização do seu bairro, ocupações. Aqui em Jacareí a gente tem ocupações como o Lagoa Azul 2, nós temos o Vila Ita 2, então a gente busca então dar orientações e ajudar essas comunidades. Também, Guilherme, só uma coisa, eu vou falando, então se você precisar perguntar alguma coisa, me interromper, tá? Porque a gente que é professora fala muito. Bom, mas continuando, então, nós também atuamos nas frentes de lutas. O que é isso? As frentes de lutas é quando a gente tem, por exemplo, uma demanda nacional, uma demanda estadual. Por exemplo, recentemente, na última sexta-feira, havia uma demanda nacional para se organizar um ato em memória daquela artista Julieta Hernandes, que foi assassinada lá no Amazonas. Então, a gente atuou na organização desse movimento aqui em Jacareí, mas também, sempre quando tem outras demandas, tanto do município quanto da região, ou demandas nacionais, a gente atua ajudando a organizar essas manifestações e esses movimentos. Também, nós estamos atuando aqui em Jacareí, no Fórum da Condição Feminina, que surgiu também de uma demanda de se discutir o fluxo de enfrentamento à violência doméstica aqui em Jacareí. Então, a gente se organizou, começamos a reunir mulheres da sociedade civil, mulheres de diversos movimentos, para a gente, então, começar a se organizar. E hoje, então, a gente tem esse fórum bastante fortalecido, com bastante diversidade, e tem sido bem interessante. Nós também estivemos na Semana do Natal, apoiando a comunidade do Jardim Nova Esperança, o Banhado, e também apoiando e verificando, junto com a coordenação nacional, o que mais poderíamos fazer para evitar a remoção daquelas pessoas, aqueles moradores e moradoras, numa condição bem injusta que aconteceria, inclusive, na Semana do Natal. E aí, várias articulações, inclusive através da CMP, foram feitas para se evitar essa remoção. Então, isso é um pouco de como a gente atua aqui na região, e nós queremos avançar mais, fortalecer, para poder, então, atuar nas outras cidades do Vale do Paraíba, que também têm demandas. A gente sabe das demandas lá do litoral norte, e nós gostaríamos de também estar caminhando junto com os moradores e moradoras dessa região, mas, por enquanto, nós estamos aqui mais por Jacareí e São José dos Campos. Daniele, você citou aí o banhado, né? E uma das demandas que pega bastante aqui, pelo menos na cidade de São José dos Campos,
né, que não é que diz respeito ao apanhado, mas é a questão da regularização, é a questão da regularização fundiária, né? Como que você vê essa demanda, né? E como que a gente pode avançar nessa luta, né? A demanda por moradia é histórica no Brasil, desde a colonização, quando então as pessoas que vieram colonizar se apossaram das terras, e aí, quando houve a libertação dos escravos, das escravas, das pessoas escravizadas no Brasil, teve aquela lei de terras, e essa lei, então, favorecia que essas pessoas que já possuíam as terras conseguissem regularizar para si, e também favorecia que pessoas da Europa, pessoas brancas, viessem, então, para se apossar dessas terras, deixando, então, as pessoas que haviam sido libertas da escravização para as periferias, para os morros, e trazendo, então, essa condição injusta de distribuição de terra que existe no Brasil, histórica. E aí, toda essa demanda começa a surgir, mais despertar na nossa cabeça a partir da Constituição Federal de 1988, quando, então, a gente trata sobre a função social da terra. E aí, a terra não é mais para ficar como posse de alguém que já está rico e quer enriquecer mais ainda com todas essas terras, mas ela tem que cumprir essa função, que é de moradia ou que é de produção. E aí, no Brasil, ainda é essa demanda de que as terras cumpram a sua função social está bastante distante de acontecer. Isso porque, tanto na zona rural quanto na urbana, que é uma discussão muito atual, que é o direito à cidade, ou seja, as terras que estão lá na zona rural e as terras boas, os locais bons de moradia que existem na cidade, ainda continuam nas mãos dos ricos. E para as pessoas mais vulneráveis, para as pessoas pobres, resta ainda as periferias, os locais mais distantes. Então, a gente tem tido muita dificuldade para conseguir avançar nessa questão da regularização fundiária. Veja só, a gente tem mais pessoas sem casa, pensando, por exemplo, em São Paulo, capital, tem mais lugares vazios do que pessoas sem casa, ou seja, os lugares vazios que tem lá poderia oferecer moradia para tantas pessoas e ainda existe essa recusa de moradia para essas pessoas sem teto, sem casa. E aí tem mais um problema, Guilherme, que é a criminalização dos movimentos. Porque a gente quer fazer a luta por moradia, e aí as pessoas que fazem essa luta, elas são criminalizadas, elas são taxadas como pessoas criminosas, como se estivéssemos fazendo coisas ilícitas. E, na verdade, se não houver a luta por moradia da forma que ela é feita, não existiria discussão política sobre essa necessidade que as pessoas têm de morar. E eu lembro bem, você deve lembrar também, sobre a questão do Pinheirinho em São José dos Campos. O que a mídia trazia eram que as pessoas que viviam no Pinheirinho eram pessoas criminosas, envolvidas com criminalidade, etc., etc. Mas, na verdade, as pessoas que estavam lá eram pessoas pobres, pessoas que precisavam de casa para morar. E é isso que a gente tem no Banhado, é isso que a gente tem aqui em Jacareí, no Vila Ita, no Lagoa Azul, no Quilombo Coração Valente. São pessoas que precisam morar. E aí, se o poder público não está dando conta ou não está
querendo, não está tendo vontade política de atender às demandas de moradia, os movimentos precisam fazer essas ações para poder legitimar a nossa luta. Certo. E Daniele, como, né, dialogar com essa questão da moradia com outras demandas que os bairros têm, né? Pelo menos aqui em São José, né, eu recebo diretamente denúncias aí dos moradores, né, de morador, né, por exemplo, de ruas assim que são estreitas e são extremamente perigosas, tipo ruas de mão dupla, né, estreitas que, por exemplo, se você pega um caminhão nessa rua, né, a rua o caminhão ocupa os dois lados, né, da faixa, né? Como dialogar com essas demandas com a questão da luta por moradia? Guilherme, aí vem uma parte muito importante. Vou desligar aqui só um instante. Vou desligar a internet do celular, que eu acho que tá atrapalhando um pouco. Desliguei. É o seguinte: uma das prioridades da CMP, que a CMP tem desde a sua fundação lá em 1993, e que foi assumido como prioridade também no Congresso Nacional da CMP, que nós tivemos em 2023, lá em Salvador, é a participação popular. Veja só, as pessoas precisam começar a participar, a fazer a sua participação, para então poder movimentar o poder público em favor delas. Um bairro que tem diversas demandas, como você falou, a rua não está asfaltada, ou a rua é muito estreita, ou não tem iluminação. Um bairro só consegue, com força, reivindicar coisas da prefeitura, da gestão municipal, através de uma organização. Veja só, se uma pessoa manda um ofício, uma reclamação lá para a prefeitura, olha, estragou o poste de luz aqui. A prefeitura talvez vai se movimentar, vai demorar alguns dias, mas aí é diferente, por exemplo, a associação dos moradores de tal lugar e as pessoas assinarem, um monte de gente mandar, ou as pessoas irem lá na prefeitura, marcar uma audiência com o prefeito, com o secretário de infraestrutura, ou o que quer que seja que atenda a essas demandas, tem uma força muito maior. E aí as pessoas precisam se despertar para participar, porque não só as demandas dos bairros, não só a demanda de moradia, mas todas as demandas que a gente tem na cidade, os serviços precários que são oferecidos nas cidades, por exemplo, de saúde, né? A gente está falando de moradia, mas tem também os serviços precários de saúde, de zeladoria da cidade, de educação. E aí, as pessoas, a sociedade civil precisa participar desses diversos conselhos e assim dar a sua opinião, e assim cobrar, e assim compreender como as coisas funcionam. Porque hoje em dia, o que a gente tem? Se a gente não tem uma organização, as pessoas ficam aí reclamando na rede social, ou reclamam com o vizinho, a luz queimou, ninguém vem arrumar, sabe? Não tem médico no postinho, mas aí fica aquela conversa entre duas pessoas, enquanto que se a gente se organizasse e fosse fazer a participação, essas demandas, então, a gente conseguiria, assim, mais força para poder buscar da gestão pública, municipal, estadual, etc., as demandas da nossa comunidade. Então, é importante, eu acho assim uma coisa importante, os conselhos municipais, as associações de moradores, participar das conferências municipais e depois estaduais, né? A gente tem
diversas conferências em vários setores, por exemplo, o de saúde, de educação, de assistência social, de criança e adolescente, da mulher. Então, as pessoas precisam ir participar mais e não ficar assim só dependendo de alguém que ela votou que tome as decisões por ela. Certo, sobre esses conselhos, né, municipais, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles, né, o que são e qual que é a efetividade prática, né, de participar desses conselhos, né? Sim, sim. Então, dos conselhos assim que a gente tem mais fortalecido na cidade são os conselhos da saúde e os conselhos municipais da criança e do adolescente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses, mas tem vários outros conselhos. Os conselhos de saúde, por exemplo, eles são compostos, cada posto de saúde, cada UBS tem o seu conselho gestor, que é composto pela gestão daquela UBS, por funcionários daquela UBS e por usuários e usuárias. Quem que são essas pessoas? Aquelas pessoas que fazem uso da UBS. E veja só, por exemplo, aqui na minha comunidade, no meu bairro, tem a UBS Vila Zezé. Esse é o nome da nossa UBS. E quando vai ter eleição para o conselho gestor, é uma luta para a gente conseguir arrumar as pessoas da sociedade civil para fazerem parte desse conselho gestor. E aí, vamos pensar, cada UBS, cada equipamento de saúde, por exemplo, um pronto-socorro, um hospital municipal, uma unidade de pronto atendimento infantil, todas elas precisam ter um conselho gestor e em todos eles tem que ter representativo. E aí, ainda falando sobre o Conselho de Saúde, daí tem o COMUS, que é o Conselho Municipal de Saúde, que aí desses conselhos gestores tira-se alguns representantes da sociedade civil para fazer parte. Então, a maioria não, todos os conselhos que existem nas cidades, eles têm vaga paritária para pessoas da sociedade civil. O que é isso? É 50% de pessoas do serviço público, da gestão pública, e 50% de pessoas da sociedade civil. O Conselho Municipal da Criança e Adolescente, por exemplo, é um conselho também muito importante, um conselho deliberativo, um conselho que trata sobre o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Então, as pessoas que participam, que oferecem algum serviço em favor de crianças e adolescentes dentro do município, elas precisam participar do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, inclusive projetos novos que surgem na cidade em favor da criança e do adolescente precisam ser aprovados dentro desse conselho. Então, os conselhos, eles são muito importantes. Porém, a gente precisa participar dos conselhos com muita noção de coletividade, porque não dá, por exemplo, eu pensar, eu vou participar lá do conselho da UBS do meu bairro, porque fulano da minha família tem doença grave, ou vou ajudar o meu vizinho que tem doença grave, vou conseguir consulta mais rápido para mim. Não, a gente tem que participar pensando na coletividade, pensando em ações que vão favorecer toda a comunidade e não só uma ou duas pessoas. Então, os conselhos são muito importantes, sim. A maioria muitos conselhos são apenas consultivos, ou seja, servem para se discutir, falar opiniões sobre determinado assunto, mas muitos também são deliberativos. E os deliberativos são muito importantes porque eles tomam decisões acerca daquele assunto dentro do município, inclusive decisões sobre o uso de financiamento que chega para atender aquele público. Então, os conselhos são muito importantes e é importante a gente começar a entender isso e a participar.
A pergunta que eu faço agora, ainda nessa toada dos conselhos, você acha que a prefeitura, né, as prefeituras não têm muito interesse em divulgar esses conselhos para a sociedade? Porque aqui a gente sabe, né, os conselhos, né, a importância de fazer a discussão, né, nesses órgãos, nessas instâncias, né? Mas será que a grande maioria da população, né, a massa da população na cidade sabe que esses conselhos existem? Guilherme, eu acredito que não há interesse da gestão municipal em divulgar. E nós, no final do ano passado, vivemos essa experiência aqui em Jacareí, porque dentro do nosso Fórum da Condição Feminina, nós estávamos atentas para participar, para ocupar algumas das cadeiras do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E veja que dificuldade, porque a gente acompanhava o boletim oficial toda semana para ver, e aí, quando saiu o boletim oficial, a gente viu que o edital deixava algumas brechas, e aí, no dia lá da eleição, foi também bastante desorganizado, porque não havia um preparo para atender aquela demanda que estava chegando de pessoas querendo participar. A impressão que a gente teve é que fazia tempo que nunca vinha ninguém da sociedade civil para participar, e agora surgiu um monte de gente e deu aquele, nossa, essas pessoas que estão aqui. Então, de fato, é pouco divulgado. E nós também ficamos acompanhando o edital do Conselho Municipal de Educação. Então, foi tudo assim, sabe? Sai hoje para a eleição ser daqui uma semana, e aí você tem que correr atrás de um monte de documentos, às vezes difíceis de serem apresentados. Então, a impressão é realmente que não há muito favorecimento da gestão municipal. Talvez seja mais fácil falar: não apareceu ninguém, não vem ninguém, mas a gente tem que tocar o conselho do jeito que está, sabe? Então, é importante a gente acompanhar e ficar de olho quando a gente quer participar. Também é. Pode continuar? Não, desculpa. Eu quero contar uma experiência. Eu achei que você tivesse encerrado a fala, mas pode contar a experiência. Sim, na verdade, eu quero contar uma experiência, e aí não é sobre um conselho específico, mas é sobre o plano diretor. Né? Muitas cidades, o ano passado, tiveram a questão da revisão do plano diretor, e aqui em Jacareí também aconteceu a revisão do plano diretor. E, a princípio, a gestão municipal queria fazer acontecer daquele jeito, assim, atropelando tudo, sem fazer divulgação para garantir à sociedade civil a participação. E aí nós ficamos de olho. É importante ter essas organizações, a nossa frente de lutas, a gente ficou de olho acompanhando. E aí, cada falha nesse processo que limitasse a participação da sociedade civil, a gente ia cobrando até a prefeitura aí se adequando. E aí fomos levando dessa maneira, cobrando, se organizando, e aí, quando chegou o momento de eleger os delegados e delegadas da sociedade civil para participar desse processo, veja só o que aconteceu. A gestão municipal aqui de Jacareí começou a organizar os comissionados de Jacareí para irem participar também das eleições dos delegados e delegadas. E aí, por exemplo, eu vou falar aqui do meu bairro. Eu fui lá, organizei, né, as pessoas que eu conheço, os vizinhos, para irem lá votar, porém veio uma mulher de um bairro do outro lado da cidade e veio com um montão de gente, e ela teve, assim, o triplo dos votos que eu tive, e era uma mulher, então, comissionada da prefeitura, e assim foi acontecendo em várias eleições dos delegados e delegadas da sociedade civil aqui de Jacareí, sabe? Então, aí nós novamente
nos organizamos e encaminhamos, então, descrevemos tudo isso e encaminhamos, então, para o Ministério Público, que, então, barrou o processo e agora está parado. Né? É triste, a gente não queria que parasse, porque a gente sabe que é importante ter essa discussão do plano diretor, é importante fazer a revisão, porém, não dá para fazer só atendendo a demanda da burguesia, a demanda dos ricos da cidade, daqueles que têm interesse, sem ouvir as demandas da sociedade civil, as nossas demandas por moradia, os bairros que estão precisando de atendimento. Então, hoje nós estamos com a revisão do plano diretor também parada aqui em Jacareí. Eu sei que várias cidades também aconteceu isso, eu não me recordo como que foi em São José dos Campos. Certo. E de modo geral, Daniele, né, já que você fala aí diretamente de Jacareí, qual que é o balanço aí que você faz aí do prefeito, né, do Isaías, do TB? Então, o prefeito aqui da cidade de Jacareí, né, o Isaías Santana, não é bem avaliado. A gente, assim, tem muitas demandas. Por exemplo, no final do ano passado, a gente teve uma demanda alta de falta de remédios, inclusive básicos, nas UBSs aqui de Jacareí. Tá? A questão da zeladoria da cidade, é uma cidade super esburacada, o asfalto mal cuidado, então essa questão também é bem difícil aqui. A questão da falta de água e a questão, atualmente nós estamos enfrentando aqui a questão da dengue. Então, a gente está com um número muito alto de pessoas com dengue aqui em Jacareí. E aí a gente observa uma prefeitura muito mal organizada, uma gestão muito mal organizada, isso sem falar lá no viaduto da ponte, que a gente ficou famoso no Vale do Paraíba, daquele viaduto que não dá para chegar na ponte em Jacareí, a terceira ponte, como que foi mal feito aquilo, que se gastou milhões para construir uma coisa que não é funcional. Então, a gente não avalia bem, a gente espera que no próximo ano ele não seja, ele não, porque ele já foi reeleito, mas que o que ele trouxer não seja eleito, porque está sendo desastrosa a gestão do Isaías aqui em Jacareí. E também a questão da educação, uma notícia que eu vi essa semana, e eu acho que em São José também aconteceu isso, é que Jacareí, São José e algumas outras cidades aqui do estado de São Paulo, elas não vão receber uma complementação do Fundeb, do governo federal, por conta de não cumprir certas condicionalidades da lei. Ou seja, né, já não está boa a educação e ainda se perde um dinheiro que viria para somar e poder ajudar a fazer uma educação melhor em Jacareí, em São José. Então, essas são só algumas das coisas, mas a gente não avalia bem o governo do Isaías aqui em Jacareí. E, Daniele, quem que você acha que pode ser uma alternativa ao Isaías, né? O que vocês propõem aí nessas eleições? Vocês estão discutindo alguma coisa? Sim, nós estamos algumas organizações, alguns partidos, alguns movimentos, a gente está apresentando a pré-candidatura do Hamilton. Ele já foi prefeito 2 vezes aqui em Jacareí, e aí nós estamos defendendo, então, a pré-candidatura dele. A gente teve uma boa administração. Antes dele, nós tivemos o Marco Aurélio, e aí, em seguida, o Hamilton, e a gente observa que a cidade evoluiu bastante com essas 2 administrações do Partido dos Trabalhadores, e aí, por isso que a gente está
defendendo de novo o Hamilton para prefeito de Jacareí. Certo. E Daniele, seguindo aqui a nossa entrevista, né? Gostaria que você falasse um pouco, né, em relação, né, você falou que ajudou, estava na organização, né, o CMP ajudou aí na organização do ato aí da Julieta, né, ato que teve em São José também ontem. Gostaria que você falasse um pouco aí do balanço do ato em Jacareí, né, foi positivo, né, o que você achou aí, né, do evento ocorrido na cidade? Sim, o nosso ato da Julieta aqui em Jacareí foi muito significativo. E eu vou explicar por quê. Nós abrimos lá um grupo de WhatsApp e de repente a gente tinha mulheres dos partidos de esquerda, mulheres dos movimentos populares, mulheres da sociedade civil mais antenadas com a situação da mulher no Brasil e mulheres artistas também. E aí nós tínhamos um grupo grande e animado de pessoas que revoltadas com aquilo que aconteceu com a Julieta e o que acontece com mulheres no Brasil, e mais animadas para fazer acontecer esse ato. E aí, o que aconteceu foi que no dia caiu um chuvão. A gente tinha deixado tudo muito bem organizado, tinha encaminhado ofício para a prefeitura, a gente ia fazer uma caminhada e bicicletada, né? Quem tinha bicicleta de bicicleta, quem não tinha ia a pé. A gente tinha combinado algumas intervenções artísticas, música, falas, e aí o que de fato aconteceu foi uma reunião, uma mística. E tem depois alguns vídeos nas nossas redes sociais. O que aconteceu foi uma mística muito bonita, porque aí não tinha o público para a gente conversar, estávamos nós lá. E aí nós cantamos, nós fizemos intervenções artísticas, fizemos falas, muitas companheiras foram caracterizadas de palhaças, porque a Julieta era uma palhaça, né? A Miss Jujuba. Fizemos cartazes e foi emocionante, foi bonito. Não teve público, mas o público agora está vendo a gente na rede social, porque aí nós publicamos os nossos vídeos para as pessoas acompanharem aquilo que então foi feito e foi bonito. O de São José eu não pude acompanhar, porque no mesmo horário nós tínhamos a nossa reunião do Fórum da Condição Feminina aqui em Jacareí, então eu não acompanhei o de São José, mas eu vi as fotos, eu vi que foi bem bonito e bem participativo. Por sorte, nesse dia não choveu, e aí deu para fazer também uma atividade também para o público. Eu queria ainda, antes de terminar de falar sobre o ato, chamar a atenção para a situação da mulher no Brasil. É muito triste todas as ações que acontecem, a gente vê que as leis vão sendo modificadas. O ano passado, eu participei da Marcha das Margaridas, e nós tivemos com a ministra Cida Gonçalves. Ela tem feito tantas ações importantes para poder atender o público feminino, as mulheres do Brasil, porém a situação continua muito grave. Nós tivemos, por exemplo, em 2022, um recorde de estupros no Brasil, um recorde, o maior número que se poderia ver na história do Brasil foi em 2022. E aí, todas as mulheres que são mortas, que são estupradas diariamente no Brasil, porque por diversas condições. Por exemplo, a Julieta era uma mulher artista que viajava de bicicleta, e ela tem o direito de fazer isso. Muitas pessoas às vezes falam, mas ela estava viajando de bicicleta, mas isso, mais aquilo. Não existe mais
Não existe mais. A mulher tem o direito de caminhar ou de andar de transporte público, de andar de bicicleta, de carro, dirigir caminhão em segurança. O que ela escolher, ela tem o direito de fazer isso em segurança. E aí, às vezes, a sociedade vem, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. E, infelizmente, até crianças são estupradas. Veja o número de crianças que são estupradas. Agora vai falar que a criança insinuou, que a criança estava andando sozinha, que a criança estava com roupa insinuante. Não é isso. Então, se costuma muito jogar a culpa na vítima, enquanto que nós, mulheres, somos as vítimas. Quem tem que parar de fazer estupro e parar de matar são as pessoas que hoje estão fazendo. As leis estão endurecidas, mas a gente precisa ainda falar sobre isso muito, porque a gente precisa fazer acontecer mudanças culturais. O machismo ainda é muito forte no Brasil e a gente precisa superar, porque se a gente não supera o machismo, mesmo as leis estando endurecidas, ainda se perpetua lá quietinho na casa das pessoas. Quando as mulheres sofrem violência doméstica, são humilhadas por seus companheiros. Quando as meninas estão lá nas suas casas, são estupradas por seus padrastos, irmãos, pais. Então, nós precisamos continuar falando. A luta feminina é muito forte. A gente está muito organizada. Tem organizações de movimentos feministas no Brasil inteiro, mas ainda a gente precisa avançar, e avançar muito. E Daniele, você falou aí dessa mudança cultural, né? O que você quer dizer com isso, né? O que seria essa mudança? A mudança cultural é a gente parar de fazer essa diferenciação entre homem e mulher. Deixa eu explicar melhor. Homens e mulheres são diferentes biologicamente, são diferentes, mas os homens e as mulheres, eles precisam caminhar e ter direitos iguais. As mulheres, durante muito tempo, foram colocadas num papel de submissa, num papel de poder atender o homem, de poder atender o capitalismo, porque a mulher é aquele ser, há pouco tempo atrás, que garantia que os homens fossem para a fábrica trabalhar, e ela, enquanto isso, ela trabalhava lá de graça para poder ele ter comida e roupa lavada e poder ir trabalhar feliz no outro dia. E aí se trouxe esse nome, dona de casa. Eu não trabalho. As mulheres que trabalham em casa lavando roupa e cuidando das crianças trabalham muito mais e não tem nem descanso. Então, toda essa condicionalidade que foi colocada, mas isso não é de mulher, mas mulher não pode fazer isso, mas mulher não pode usar isso, mas mulher não pode fazer sair vestido desse jeito, sabe? Toda essa condicionalidade como assim, o homem é o neutro e a mulher é o outro gênero. Então, tudo isso que foi trazido, toda essa perseguição, é isso que precisa ser superado. E como que a gente faz isso? A começar do jeito de educar as crianças. A gente melhorou muito nisso, mas dar o carrinho para o menino, a bola para o menino, e a menina é a panelinha, é a bonequinha, ou seja, o menino é aquele que vai dirigir o carro, que vai mexer com a ferramenta, e a menina é aquela que vai cuidar do bebê, que vai fazer a comidinha, sabe? Então, isso são só alguns detalhes muito básicos, mas todo esse controle que é feito sobre a mulher precisa ser superado. Nós precisamos ter o direito de decidir sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas, poder andar em paz, sem ser assediado, sem ser estuprada, poder, dentro de uma empresa,
receber o mesmo salário. Já existe a lei que é sobre isso, a equiparação do salário. E isso se agrava, Guilherme, quando o fascismo ganha voz, porque nós tivemos essa experiência da extrema-direita no poder aqui no Brasil e em alguns outros países aí da América Latina, e aí essas pessoas, elas fazem esse serviço de reforçar, diz assim, não te estupra porque você é feia, ou seja, estupraria alguém? Então, essa palavra estupro não pode ser banalizada, não pode ser usada dessa maneira, porque é crime, sabe? Um filho meu não casaria com uma mulher preta porque ele foi bem educado, sabe? Tantas outras frases que foram aí sendo disseminadas, tipo, a bela não sei o que do lar, como que é? Esqueci, bela, recatada e do lar, que veio lá com a esposa do Michel Temer, como se isso fosse o padrão de mulher, a bela, recatada e do lar, ou seja, aquela quietinha que ficava em casa se cuidando, penteando o cabelo e cuidando dos filhinhos, levando o filhinho para a escola e fazendo compra e etc. Não, a gente precisa superar isso, porque nós, mulheres, temos muito que contribuir com a sociedade. E é sobre isso que a gente precisa tratar, isso que é a mudança cultural. E para eu ainda encerrar essa parte da mudança cultural, também nós, mulheres, precisamos caminhar juntas, porque uma das coisas que o capitalismo trouxe quando colocou cada mulher na sua casa para cuidar do seu marido, ficar quietinha dentro de casa, recatada e do lar, tirou toda aquela mulheres que viviam juntas, que acompanhava a que ia gerar o filho, que fazia o parto, que cuidava com as ervas, e tudo isso, essas mulheres foram chamadas de bruxas e foram queimadas, tudo isso, essa separação que se criou entre as mulheres, essa rivalidade, precisa também acabar. Nós, mulheres, a gente só vai superar o machismo quando a gente caminhar juntas. Tem aquela música que a gente gosta muito de cantar, né? Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Então, a gente tem que caminhar juntas, cada uma no seu caminho, mas caminhando juntas para superar tudo isso que fizeram para nos separar. Perfeito. E você falou aí do conselho, né, de mulheres aí da cidade de Jacareí. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, já que a gente está nesse tema, do que se trata. Na verdade, o Conselho Municipal da Mulher, ele precisa ser mais fortalecido nas cidades. Ele não é ainda um conselho forte. Eu vejo, assim, na maioria dos municípios, que alguns nem têm o Conselho Municipal da Mulher, e os que têm não são tão fortalecidos. Então, o Conselho Municipal da Mulher, ele precisa ser organizado em todos os municípios. Ele é composto também por pessoas da gestão pública municipal e por pessoas da sociedade civil que atuam em OSCs ou que atuam na defesa dos direitos das mulheres, que atuam em questões de gênero, de mulheres pretas, de mulheres quilombolas e indígenas. Então, é muito importante que cada município tenha, porque o objetivo desse conselho é tratar sobre as políticas públicas das mulheres dentro do município. Então,
o Conselho Municipal das Mulheres e a maioria dos outros conselhos, qual que deve ser a atuação dele? Olhar o município, ver quais demandas que eu tenho aqui em Jacareí sobre a mulher. O que está acontecendo? Por que as mulheres de Jacareí continuam sofrendo violência doméstica? Por que as mulheres de Jacareí não têm para onde ir quando elas sofrem violência doméstica? Porque nós estamos tendo feminicídios. Então, os conselhos municipais, eles têm que olhar, têm que pegar os dados do município e aí começar a discutir junto com a gestão pública municipal o que fazer para atender essas demandas. Então, é muito importante a gente ter o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e os diversos outros conselhos dentro do município. Eu ainda não participei do Conselho Municipal da Mulher, porque nós tivemos, eu participo do Fórum da Condição Feminina, né, que é um outro movimento da sociedade civil, de mulheres, de diversos movimentos, para tratar sobre a questão da mulher aqui em Jacareí. E aí, uma das atuações dentro do nosso fórum foi, então, tirar algumas companheiras para participarem do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E essa eleição aconteceu no final do ano passado. E aí, ainda não houve a posse vai ser agora no dia 29 de janeiro. Então, a gente ainda não teve uma atuação efetiva no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui de Jacareí. Será que tem em São José? Eu não sei. Eu precisaria saber, confesso. Daniele, pode falar. Se ia falar alguma coisa, pode falar. Na verdade, daqui a pouco, eu quero voltar um pouquinho na CMP, trazer um pouco os objetivos da CMP, porque tem algumas pautas bem importantes. Mas aí você pode perguntar o que você ia perguntar, ou se você quiser, eu já entro direto nisso. Maravilha. Então vamos fechar a nossa entrevista, né? Falando aí dos objetivos então da CMP. Eu quis retomar esse assunto da CMP, porque às vezes, primeiro para que as pessoas possam compreender esse trabalho da CMP, que é tão importante. A CMP, ela congrega os movimentos populares. Então, veja só, a gente tem lá a CUT, né? Vou pegar a CUT como exemplo, que é a Central Única dos Trabalhadores, que ela, então, tem dentro da CUT diversos sindicatos. A CMP tem dentro dela diversos movimentos populares. E é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente pensa a CMP só como um movimento de moradia, mas na verdade não. Dentro da CMP, a gente tem também os movimentos de moradia, mas nós temos os movimentos de mulheres, os movimentos quilombolas, os movimentos de juventude, os movimentos os movimentos de criança e adolescente, de pessoas negras, de associações de bairros. Então, a gente tem esses diversos movimentos que estão nesse grande guarda-chuva que é a CMP. E aí, o que a CMP faz? É isso que eu queria trazer, que é o objetivo da CMP. É articular os movimentos urbanos e superar a fragmentação desses movimentos. Isso daí eu acho isso tão importante, porque isso aí foi assim um aprendizado para mim quando eu vim para a CMP. Por quê? A gente vê um movimento, tem um movimento lá aí em São José, um movimento lá das mulheres do centro da Andara. Daí tem um movimento lá dos moradores do Banhado. Daí tem um movimento lá dos moradores do bairro do Sapê. E aí parece que é tudo, cada um no seu quadradinho, né? E, na verdade, o que a CMP vem trazer para nós? Que o movimento dos moradores do Banhado, os movimentos dos moradores do Sapê, o movimento do Centro da Andara, ou os movimentos que a gente tem em Jacareí, o Fórum da Condição Feminina, o Vila Ito, Lagoa Azul, as frentes de luta, eles têm
uma pauta específica deles, mas também tem pautas comuns, que é a superação, por exemplo, das desigualdades sociais que tem no nosso Brasil. Então, você tem lá o movimento da mulher, o movimento dos moradores de bairro tal, e aí, qual que é a raiz, né, daquelas pessoas não estarem tendo moradia digna? Qual que é a raiz daquelas pessoas que moram na periferia, aqueles jovens pretos da periferia estarem sendo mortos? Então, tudo isso é uma pauta comum, que é a superação das desigualdades sociais, que é a luta por políticas públicas para as pessoas mais vulneráveis, que é a luta pelo direito à cidade, que hoje não é oferecido para as pessoas pobres. A cidade é para os ricos, para os condomínios, para as grandes empresas, para o comércio, para o povo, para o povo trabalhador e trabalhadora, é a periferia. Por exemplo, aí em São José, a gente tem vários exemplos disso, né? Por exemplo, as pessoas que estão lá no Pinheirinho, para elas chegarem no centro da cidade, elas que trabalham no comércio, sabe? E aí é muito significativa essa questão do banhado, porque o banhado é um povo de periferia no centro da cidade. Por isso que a gestão municipal fica assim com tanta vontade de tirar aquele povo de lá. Mas aí veja só como que é importante. A CMP fortalece as lutas coletivas. E aí nós estivemos e estamos em todas as lutas. A luta lá para fazer memória da Julieta, a luta pela libertação da Palestina, a luta. Então vai ter uma luta lá do plano diretor em determinada cidade. Nós vamos todo mundo junto, porque não é só de um grupo, é de uma cidade inteira. Então, é muito importante a gente tratar sobre isso. E outra coisa importante que eu gosto de trazer sobre a CMP é sobre a importância da formação. Veja só, como que é importante a gente entender um pouco sobre o que a gente está... por que a gente está fazendo essa luta? Por que será que a gente mora na periferia? Por que será que ali na periferia a polícia chega, atira, que as pessoas pretas são mais revistadas do que as brancas, e tudo isso a gente precisa compreender a raiz disso, e é através da formação que a gente faz isso. E é tão importante a formação, porque quando a gente tem formação, quando a gente começa a compreender os processos que geraram toda essa desigualdade, essa fome, todo esse machismo e tudo isso que a gente tem hoje no Brasil, tem uma raiz histórica e que precisa ser superada. E através da formação a gente aprende tudo isso. E veja só, a gente precisa aprender o que é política pública, a gente precisa aprender o que os poderes fazem, o que faz o poder executivo, legislativo, tudo isso a gente precisa aprender, porque quando a gente faz a nossa luta, a luta coletiva, a luta do povo, a gente precisa saber o que a gente está falando, sobre o que a gente está lutando. E aí, veja só, Guilherme, como que é importante, se a gente tem falado muito das pessoas lá do banhado, né? A gente vê lá que são pessoas simples, que são pessoas buscando o seu direito de permanecer lá, pessoas, às vezes, que estudaram pouco, mas que a formação trouxe para eles o conhecimento do direito que eles têm. E aí é tão importante a gente saber, nós mulheres sabermos dos nossos direitos, a gente saber o direito das nossas crianças e adolescentes através do Estatuto da Criança e do Adolescente, saber o direito da mulher através da Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso, são tantas leis que a gente precisa se aprofundar porque nós temos direitos. Veja só quantas pessoas que a gente às vezes vai conversar lá na periferia. Não tinha médico no postinho, nossa, o meu filho está tão doente, e agora? O que eu vou fazer? E às vezes a pessoa não sabe que ela tem o direito de buscar
algo de ir no conselho tutelar, ou de ir numa defensoria pública, ou de ir em algum lugar, porque não dá. Se a pessoa não sabe do direito dela, ela fica conformada à mercê das políticas públicas mal feitas. Então, a formação é uma coisa extremamente importante. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a Daniele, né, pela participação. Gostei aqui do nosso papo e passo a bola aí para ela fazer suas considerações finais. Guilherme, eu também gostei muito do nosso papo. São assuntos tão importantes que a gente está conversando e tão importantes, em especial, para as pessoas conhecerem que têm direitos, que tem que buscar, que tem que se inteirar de tudo. E então, o recado final que eu deixo é: participe, participe das lutas coletivas. Não se deixe enganar com gente que vem assim dando uma coisinha para um ou para outro. Vou te dar uma cesta básica, vou te dar uma coisa. Não, na verdade, a luta coletiva é a gente não precisar que ninguém mais receba a cesta básica, mas que tenha comida para todo mundo. Então, a gente precisa começar a ter essa compreensão e poder atuar dentro daquilo que a gente pode, nos conselhos, nas conferências, fazendo nossas cobranças, nas nossas associações de bairros, e saber que a gente precisa superar dentro do nosso município as desigualdades sociais, e saber que uma boa gestão municipal não é aquela que dá muita cesta básica, mas em que o seu povo nem passa fome. Então, pensando em tudo isso, vamos participar dos movimentos. Muito obrigada por todos e todas que estão aí acompanhando, que vão acompanhar ainda o nosso podcast, e vamos seguir, vamos para a luta. A CMP tem o Instagram, que é @CMPBrasil, podem seguir, e lá a gente está sempre postando as atividades que a gente realiza pelo Brasil. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo a Daniele, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente entrevistas. Também, quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF, e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e fui.